Você já ouviu falar de mediatização do cristianismo? O que é isso, professor? Tem a ver com os programas de televisão e da internet que tem sobre a igreja? Será que é isso? O que será que é esse negócio? Gente, o cristianismo muda muito. E o que então é essa mediatização? Como é que ela influencia? Qual o resultado dela no cristianismo? Aqui é o professor Eduardo e você está comigo então em mais um Papo de Teologia. Vamos lá então, qual o assunto? O assunto é esse, mediatização, o que acontece, o que ela produz, qual o papel dela. Para entender a mediatização no cristianismo, a gente tem que entender como o cristianismo surge, qual é o papel dele. Eu costumo falar assim que é muito diferente o cristianismo dos seguidores de Jesus. A comunidade dos seguidores de Jesus não tem já quase nada, assim, em termos de práticas, com o cristianismo do ano 120, 130. Já é muito diferente da comunidade que seguia Jesus, aquele cristianismo posterior ali. O que muda? Na comunidade de Jesus, você percebe uma comunidade mais livre, menos disciplinada pelas estruturas, mais preocupada com o outro, crítica à religião, crítica ao judaísmo da época, crítica ao templo, crítica aos sacrifícios, crítica aos rituais, e entendendo sim o valor das pessoas, a singularidade, o cuidado, a diferença, a inclusão. Então isso é muito forte nos evangelhos. É possível falar que o cristianismo vivenciado na comunidade dos evangelhos é bem diferente do cristianismo lá do ano 120, 130, que já é um cristianismo iniciando a organização. É quando o cristianismo então vai começar a ter ali suas primeiras, entre aspas, aí, igrejas, sendo que na arqueologia as primeiras igrejas são aí do final do século II, lá por perto do ano 200, aí, né, comecinho do século III. Então, no final do século II é que entende. Nesse período, então, entre o ano 100 e pouco, os cristãos, a maioria deles, as congregações eram em lares. E lá no finalzinho desse período, então, começa a estruturação, os primeiros bispos, a organização da igreja, quem era o líder, quem que mandava, quem tirava oferta, né, o que iam fazer com as ofertas. A parte organizacional vai crescer muito. A igreja dos dias de Jesus era uma igreja mais vivencial, mais pragmática, mais viva, onde o culto acontece no dia a dia, na rua, no ir na casa do outro, no cuidar do outro, no interceder, no fazer diferença, tem essa dinâmica. E lá perto do ano 200 você já tem uma igreja institucionalizada, misturada entre cristianismo e judaísmo, com templo, com um líder que fala e todo mundo fica sentado ouvindo. Isso não tinha na comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus é mais dinâmica. Mesmo quando Jesus para ensinar, ele é um ensino dinâmico, não é o ensino estilo grego que uma pessoa fala e todos ouvem. É um estilo dinâmico, onde Jesus senta em roda, partilha, ouve, escuta, debate, conversa, dialoga. Então não é um fala e todos ouvem. Esse segundo cristianismo vai ser um segundo cristianismo assim mais estruturado, mais com as funções delimitadas, o diácono, o pastor, o presbítero, o bispo, a questão do lugar, o que era necessário para ordenar alguém. Você já pega isso nas cartas ali de Tito e Timóteo, que já começa a ter toda essa estrutura. E essa estruturação então já começa a produzir algumas mudanças no cristianismo. Um terceiro cristianismo vai ser o cristianismo imperial. Por que em cristianismo imperial? Porque aí quando o cristianismo vai ser reconhecido como religião oficial do Império, primeiro ali ele já não é mais a comunidade de seguidores de Jesus, já não é mais aquele grupo que vivenciou a fé de uma forma diferente. Ali, no ano 350, mais ou menos ali, quando ele vai ser declarado religião oficial, ali ele está mais próximo do cristianismo do final do século II, que é esse cristianismo estrutural, cheio de regras, misturado com platonismo, né, que o platonismo foi muito importante nos pais da igreja, então misturado com platonismo, com rituais de purificação, misturado com tradições judaicas, misturado com estruturas do pensamento grego. Então você tem um cristianismo já totalmente diferente. E o pior que vai acontecer é que no reconhecimento do cristianismo como religião oficial, vai começar um processo de imperialização do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Os cristãos, eles vão agora ter a autoridade do império. E isso vai fazer com que a igreja também comece a perseguir outras religiões consideradas não oficiais. E isso daí vai correr toda a história do cristianismo aí na Idade Média, moderna, que vai ser justamente as colonizações, onde levar o império tinha a ver com levar o cristianismo, e onde levar a mensagem do evangelho, já não é mais evangelho, põe entre aspas, tinha a ver com levar o império junto. Então império e evangelho cavalgaram juntos aí nesse período.
inclusive na nossa história, né? Invasão portuguesa e muito da invasão é narrado, eu falo descoberta, eu prefiro invasão, né? Muito da invasão é narrado aí paralelo com as narrativas da evangelização. E narrativas da evangelização e do imperialismo sempre andaram juntos. Foi aí um terceiro, né? Pra gente reduzir, tá? Tem vários outros cristianismos. Eu tô reduzindo a grosso modo para vocês entenderem o que acontece. Esse cristianismo imperialista é muito forte, né? Ele vem aí conosco até a proclamação da República, mas, né, a proclamação da República vira a proclamação da República e ainda continua influenciando via colonialismo. Como ele influencia, né? Mesmo depois que surge o Estado laico, nosso país é cristão. Então dizer que o Estado é laico não ia mudar a concepção religiosa do país. Então, na prática, no vamos ver, no dia a dia, os conceitos imperialistas ainda se arrastaram vários anos. Nós pegamos aqui recente, na história do pentecostalismo, 1930, 1940, tem narrativas de perseguição contra os evangélicos, os pentecostais, narrativas de apedrejamento, o que também vai acontecer depois dos pentecostais em relação a outras religiões. Então isso aí tem, e isso é uma coisa recente, tá? O que acontece é que nesses últimos anos, a revolução midiática, vamos usar esse termo, ela surge após a globalização. A globalização, você tem aí, 1970 para cá, ela explode, né? Mas é um movimento que começa no pós-guerra, com o surgimento da internet, com o surgimento de propagandas. Então todo um novo mundo emerge da guerra, da primeira, mas principalmente da Segunda Guerra. E nesse novo mundo que emerge da Segunda Guerra, ele vai dar margem para esse mercado mais globalizado, para esse diálogo maior. E essa globalização que vem se acentuando, principalmente na década de 70, 80, 90, essa globalização então toma o mundo e impõe uma nova lógica de poder, que é a lógica midiática. Então, na lógica midiática, muda o centro de poder. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, hoje, aquela pessoa que ninguém conhece, ninguém nem sabe quem é, da noite pro dia ele pode estar no jornal, aí aparecendo no Jornal Nacional, ele vai estar aparecendo em programas de televisão, só porque ele soltou um vídeo que viralizou no mundo. Pra você ter uma ideia. Eu brinco assim com aquele vídeo que todo mundo conhece. Meu conhecimento é pouco, porque eu não uso muito, mas eu lembro do vídeo daquele rapaz lá que canta aquela música evangélica para nossa alegria. Então, quantos lugares ele foi, quantas redes de televisão ele deu reportagem, tá? Então, é possível entender que a mediatização, ela promove essa mudança de centro de poder no mundo. E agora, então, ela redistribui a forma de pensar a própria sociedade. Então, quando a gente olha para o cristianismo de hoje, nós vemos a mesma coisa que aconteceu no Império Romano. Ao invés do cristianismo mudar o Império Romano, o cristianismo foi imperializado. O cristianismo é que sofreu alterações seguindo a lógica do império. Agora, com o surgimento do império midiático, o cristianismo novamente não influencia o midiático. Pelo contrário, ele se deixa ser influenciado pelo midiático. Então, não é mais uma forma de divulgar o cristianismo, o evangelho pela mídia, mas se torna uma mediatização do cristianismo. Um empobrecimento e uma redução do cristianismo às lógicas do mundo midiático. Por exemplo, né, o que chama a atenção? Vamos lá. Criamos um canal sobre estudos da Bíblia. Aí você vai ver lá 100 inscritos, quantidade de acessos, 30 acessos. Aí alguém vai lá e faz lá reprodução do ridículo nas igrejas. 1 milhão de acessos. Milhões de pessoas indo atrás disso. Alguém vai lá e faz, vamos fazer aqui uma comunidade para nós falarmos sobre edificação, vida com Deus, testemunho, 100 pessoas. Aí você faz lá um grupo, um canal de baixaria evangélica, 1 milhão de visualizações. O que é isso? Isso é uma coisa que nós chamamos de mimetismo, a cópia. A mediatização, ela provoca isso, o sentimento de mimetismo. Por exemplo, quando surge um meme famoso, logo tá todo mundo reproduzindo o meme no diálogo, na fala, nas formas de andar e de agir. O que está acontecendo com o cristianismo é isso. O cristianismo, então, está sendo confrontado por uma lógica midiática e diante da lógica midiática, ao invés do cristianismo manter sua identidade e influenciar o mediatismo, ele está se deixando influenciar pelo mediatismo. É abrindo mão da sua identidade e deixando com que essa lógica da mídia dirija o cristianismo. Então, o que as pessoas procuram? Fazer discípulos ou fazer seguidores? Mas não é a mesma coisa, professor? Entendeu? O que está acontecendo? Você tem uma mudança radical da forma de pensar. E nessa mudança radical da forma de pensar, da forma de ser e da forma de ver, o que acontece? Aqueles valores fundamentais são trocados por valores superficiais, onde mais importante é ter um vídeo famoso do que você ter aquilo que é valioso quanto ao evangelho. Mais importante é você ter ali uma rede midiática que te dê amparo e te forneça tudo que você te dá prazer,
do que na realidade você divulgar aquilo que realmente tem valor dentro aí da fé cristã. Então é muito importante pensar e refletir sobre isso. Por quê? Porque na atualidade, então, vai haver essa mudança, essa virada. E gente, é até feio de ver. Quando vocês olham assim na internet, vocês vão encontrar aí hoje nas redes, nos canais, muita baixaria, muitos memes pregando o ridículo, muita coisa sem o mínimo sentido. Gente, ó, o apelo é o seguinte, é para inverter a chave. Não é que o cristianismo deva seguir a rede midiática para que ele seja famoso. Não é isso. Não é esse o objetivo. Gente, ó, vamos lá, vamos regular aí. Nosso objetivo não é ser famoso. Põe na cabeça. Não, eu vou pregar, eu vou virar um pregador e vou soltar na internet e vou ficar famoso. Não, tá errado. O objetivo não é ser famoso. O objetivo não é ter 1 milhão de seguidores, tá? O objetivo não é querer ser melhor do que os outros. O objetivo não é ficar rico. Você entendeu como isso aí tá alterando o sentido? Uma coisa é trabalho, vamos respeitar, tem os vários profissionais da área, isso é uma coisa, é importante, né? Não vamos jogar isso fora. Mas, por outro lado, não vamos reduzir o cristianismo a isso. Reduzir a fé, reduzir a vida com Deus a essa experiência midiática. A experiência midiática, ela tem o seu papel. Ela tem o seu papel, ela tem o seu lugar, ela tem a sua função, mas não pode reduzir a fé a isso. Você deve ficar preocupado quando o que te alegra não é o relacionamento com Deus, mas é abrir a rede lá e ver que um monte de gente clicou lá no seu vídeo, ou deu um joia lá pra você, ou que marcou um coraçãozinho. Quando é isso que te cativa, é possível que tenha alguma coisa errada. É um texto na Bíblia que eu gosto e sempre penso sobre isso, que é o Mateus, né? O Mateus, capítulo 6, fala assim, olha, gente, quando você orar, vai lá pro teu quarto, faz em secreto, que Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Não faz as coisas para aparecer pros outros. Não faz as coisas para parecer mais bonito, para parecer mais lindo. Tira isso da cabeça. Esse não é o objetivo. Então o que eu quero chamar a atenção? A ideia é a seguinte, que hoje nós vivemos um momento de cristianismo midiatizado. Uma midiatização exagerada do cristianismo. E o cristianismo está correndo risco, então, e já está perdendo, abrindo mão daquilo que é sua característica, daquilo que são suas identidades, em razão dessas novas lógicas. Por meio disso, então, perdendo aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente tem valor, que é a vida, é o cuidado, é o fazer diferença na vida do outro, é o levar o evangelho, entender a fé, entender aquilo que está sendo disposto para nós. Beleza, gente? Fico por aqui, então. Não esquece aí, se inscreve no canal, toca o sininho aqui também, para que você sempre seja notificado dos nossos vídeos. Pode fazer comentários, perguntas, e nos vemos então aí no nosso próximo vídeo, no próximo bate-papo de teologia.